Olá pessoal, boa noite, bem-vindos de volta aqui no meu canal, aqui no canal da professora Fabiola Santos, canal preparado com muito carinho, amor e respeito para você, professor, professora que está se preparando para concurso na área educacional. É um prazer estar de volta, é um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez levando para vocês conteúdo de qualidade, tá bom? E na aula de hoje nós vamos falar sobre a concepção de criança na atualidade, né, na contemporaneidade. Mas antes de começarmos a nossa aula, já vou pedir para você, se você ainda não se inscreveu no meu canal, já se inscreve, corre e se inscreve aqui, ativa as notificações para você não perder. Toda segunda-feira eu coloco aqui no meu canal um conteúdo novo para você, um conteúdo aí que com certeza vai cair na sua prova. Então, se você está se preparando para concurso na área de educação, você não pode deixar de seguir, não pode deixar de ativar as notificações. E por que não deixar aí um like para a professora? Me motiva aí a estar sempre trazendo conteúdos aqui para vocês, tá bom? Então vamos falar um pouquinho aí sobre essa concepção de infância e por que é importante a gente ter esse conhecimento, né? Consolidar também mais esse conceito. Por que a concepção de criança é importante? A gente já sabe que antes se concebia a criança de maneira diferente do que a gente concebe hoje. Hoje a gente concebe as crianças como um ser, né, histórico, cultural, de direitos e parte também do papel social da escola ter essa consciência. Então, esse papel cidadão da escola também está muito ligado com essa concepção que temos de criança, de infância. Mas nem sempre foi assim, né? Nós sabemos que teve uma parte aí da história em que as crianças não eram concebidas como um sujeito histórico. Muitas vezes, né, em partes da nossa história, a criança foi negligenciada, ela foi anulada. Depois ela foi considerada como um mini adulto, né? Vestia-se como adulto, tinha ali as mesmas obrigações de um adulto, trabalhava, né? Tinha ali aquela característica de ser um adulto em tamanho menor, um adulto em miniatura. Por muito tempo se concebeu aí a criança como um adulto em miniatura. Mas a gente foi caminhando, sofreu influências ali do iluminismo e com o tempo, né, a Revolução Industrial, com todo esse tempo a gente teve-se um novo olhar para a infância, para a criança. Aqui no Brasil, a partir da Constituição, é um marco ali importantíssimo para essa concepção. Por quê? Porque a partir da Constituição de 1988 passa-se a ter a ideia de esse olhar de que a criança ela é um sujeito de direitos. Essa criança, ela tem direito. Então, como é que eu vou fazer para que ela seja um cidadã, uma cidadão, um cidadão, que ela efetivamente, né, conscientemente exerça essa cidadania? E, para além disso, a maneira em que eu enxergo essa criança vai também ali moldar as minhas práticas pedagógicas, vai moldar a maneira em que eu vou conceber esse currículo que vai ali ser aplicado para essa criança. A maneira que eu for avaliar, planejar, vai sofrer uma influência a partir daquela maneira que eu vejo a infância, a criança. Então, percebe que é um conceito extremamente importante, porque a partir dele outros conceitos aí vão se desdobrar, né, para que a gente tenha aí a consciência do que essa concepção aí de criança, essa consciência, essa percepção vai interferir aí na minha prática, na maneira em que eu planejo, que eu elaboro as minhas atividades, que eu elaboro as minhas aulas, que eu elaboro o meu currículo, que eu elaboro a minha avaliação, por exemplo. Então, ter essa concepção de criança muito bem clara é sim importantíssimo para quem está estudando, porque a partir dela, deixa eu voltar aqui rapidinho, a partir dela a gente vai
vai desmembrar aí outros conceitos que também são muito importantes, tá bom? Então vamos seguir adiante. Trouxe para vocês aqui um ponto extremamente importante. Que ponto é esse? Os DCNEs, que são as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Apesar de ser um currículo que está dentro de um documento para a educação infantil, eu posso te dizer que essa concepção aqui é o que a gente tem de infância como um todo, né? Então é um conceito, sim, muito importante. E o que ele disse? Que a criança, ela é um sujeito histórico. Opa, o que significa isso? Que ela tem uma história, é um sujeito histórico. E de quê? E de direitos. Falei para vocês da Constituição, que a partir do marco da Constituição é, é, é um marco importantíssimo. Por quê? Porque traz a criança como um sujeito de direitos, pessoal. Isso é importantíssimo. Que nas interações, nas relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói a sua identidade pessoal e coletiva. Brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona, constrói sentido sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. O que a gente observa aqui? Olha esses verbos: brinca, imagina, fantasia, deseja, questiona, constrói. O que a gente observa aqui? Que não é o professor que está construindo para a criança, não é a família que está construindo, quem constrói é ela. E que por que ter essa tomada de consciência é importante? Porque ela é o centro, ela é importante, ela é protagonista. Vamos escrever isso aqui? Vamos escrever protagonista. Por que é tão importante protagonista? Porque é tão importante ter essa consciência. Sabe por quê? Porque é importante para a maneira em que eu vou desdobrar todas as práticas pedagógicas, seja planejamento, seja as atividades, seja o currículo, seja a maneira de avaliar, seja a postura que eu vou assumir diante enquanto professor, que eu vou mediar essas situações. Então, quem vai construir é ela é protagonista. Quem vai vivenciar é ela é protagonista. Quem imagina é ela. Quem fantasia é ela, criança. Não sou eu que vou pensar por ela, não sou eu que vou vivenciar, não sou eu que vou imaginar, é ela é sujeito ativo, histórico, de direitos, ela é protagonista. Então, é muito importante ter aí essa consciência da criança protagonista como um centro aí do planejamento, tá bom? Então, coloquei assim, então, professora, qual é a concepção de criança hoje? A concepção de criança hoje é justamente essa, gente, que de acordo com os principais marcos aí legais e pedagógicos, que marcos são esses? É a própria Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a nossa LDB, a BNCC, os documentos norteadores que vieram aí, DCNs, RCNEs, todos esses são marcos legais e pedagógicos. E lá, o que ele fala? Que a criança é sujeito de direitos, ativa no processo de aprendizagem, potente, ó, aquela ideia da criança frágil, né? Frágil, que não tem ali, não. Hoje a gente concebe a criança como um ser potente, curiosa e criativa, com saberes, experiências e formas próprias de se relacionar com o mundo. Olha só, quando eu trago que com as suas formas próprias de se relacionar com o mundo, olha como isso é importante. Porque ela não é um adulto em miniatura. Ela não é um ser que deve ser esquecido. Ela tem as suas características próprias, características essas próprias da infância.
E aí, pessoal, a gente vai avançar. Eu preparei mais um slide com pontos importantes para vocês. Vou colocar aqui, é justamente esse, ó. São pontos importantes e aí eu já vou falar para você. Tira um print aqui, você tá assistindo, você caiu aqui nesse canal, nessa aula. Você vai tirar um print dessa parte aqui, porque ela é importante sim. E depois, se você quiser me marcar lá no meu Instagram, falar, professora, segui a sua orientação, printei. Porque isso aqui, pessoal, é importante, tá? E aí, o primeiro ponto que eu coloquei é sujeito de direitos. Por quê? Lembra dos marcos legais, da Constituição, das leis, da legislação, você vai lembrar. Lá trouxe que a criança é sujeito de direitos. Que direitos são esses que ela tem? Trouxe aqui para vocês. Tem direito à proteção. Opa, essa criança tem direito de ser protegida, cuidada, pessoal. Posso bater, posso espancar, posso negligenciar, posso abandonar? Não. Ela tem direito a ser protegida, ela tem direito. Ela também tem direito ao quê? À educação, a lazer, a cultura e a participação. Então, saiba aí que a criança é um sujeito que tem direitos, tá? Garantidos por lei. Não sou eu, professora Fabiola Santos, que estou falando. Quem fala é a lei, é sujeito de direitos. Outro ponto, professora, que você pediu para mim tirar o print, vou te tirar e te marcar lá no seu Instagram. Olha aqui o Instagram da prof, qual é, ó. Eu vou ficar tão feliz se você tirar o print e me marcar que estudou com essa aula. Eu vou ficar muito feliz de repostar lá nos meus stories, tá bom? Então, pode colocar lá. Então, pessoal, protagonista no seu desenvolvimento. Olha, pedi para você aqui no primeiro slide anotar lá, protagonista. Por quê? Porque ela é sim protagonista no seu desenvolvimento. Ela aprende por meio das características que são próprias da infância. Que características são elas? São essas: a brincadeira. Brincar é próprio das crianças. A curiosidade, próprio das crianças. Da interação. Gente, aqui um dos maiores nomes, né? Piaget, Vygotsky, falava da importância dessas interações da criança com o meio, né? Que isso é importante para o desenvolvimento. Quem vai interagir é ela, então ela é protagonista. E da experimentação. Olha aí que ponto importante. Então a gente vai observar também esses pontos aqui. Singular e expressiva. Cada criança é única. Cada um é um na sua singularidade. Significa dizer que todas as crianças são iguais? Não, né? Existe aí muitas crianças e muitas infâncias. Eu sempre gosto de trazer, né, essa comparação. A criança que nasce numa tribo, né, indígena, ela tem a mesma infância de que uma criança que nasce na cidade, que tem acesso aí total e completo às tecnologias que hoje são importantes também nesse desenvolvimento. E não é que a questão da criança que nasceu na comunidade indígena, né, na tribo indígena, não tem essa acessibilidade, não significa que ela é pior. Que significa o quê? É justamente o que eu tô te falando, que ela é singular, ela é diferente, tá bom? E essas diferenças são importantes, devem ser levadas em conta. E aí, com relação à expressividade, eu coloquei aqui que a criança ela se comunica pelas múltiplas linguagens, né? Pela fala, pelo corpo, pela arte, pelo gesto, pela imaginação, né? Não só aqui pela fala, né? Muitas vezes a criança ainda nem fala, mas ela está se comunicando ali com o mundo de alguma maneira, tá? Outro ponto importante, que ela é um ser social, que ela constrói sentido nas relações com os outros, nas interações que ela faz com o meio, com o outro,
com a cultura. Então, a criança é um ser social. E o mais importante de tudo isso é ter em mente o quê? Né? Que ela não só absorve essa cultura, não. Ela também produz cultura. O primeiro conceito que eu trouxe para vocês aqui foi justamente esse, que a criança ela produz cultura, produzindo cultura a partir do quê? Da vivência dela, daquilo que é próprio dela. Brincadeira, imaginação, né? Cria, imagina, ela vai produzindo ali a cultura, né? Em que ela está inserido. E capaz desde o nascimento. Gente, esse aqui é super importante, né? Olha aqui, ela não é um adulto em miniatura, nem alguém a ser, mas alguém que já é. Ai, estamos preparando aqui a criança para o futuro, né? Estamos preparando a desenvolver a criança para que ela... Não, essa criança não vai ser nada. Ela já é o quê? Um cidadão que tem direitos, tá? E que esses direitos precisam ser respeitados para que ela exerça a cidadania dela de maneira efetiva. Olha aí quanta coisa importante e interessante a gente descobriu hoje, né? E aí, pessoal, a partir disso, eu vou resolver com vocês algumas questões, tá? Aí trouxe para vocês aqui a questão número 1. A partir da Constituição de 1988, a criança é concebida em sua condição própria, de modo mais abrangente, tendo suas particularidades atendidas na lei. Nesse contexto, sob a ótica contemporânea, a concepção de infância e criança na educação infantil contempla. O que contempla? Eu quero saber a concepção de criança, a valorização do protagonismo infantil. Até aqui tudo certo. Lembra que eu falei sobre isso, sobre protagonismo? É isso mesmo. Assumindo a criança como um sujeito de direitos. Opa, tudo certo. A criança é protagonista, ela é sujeito de direito, incentivando as práticas pedagógicas que reconhecem a sua voz, cultura e experiências. Perfeito o item A. É isso mesmo, eu abri a minha aula falando sobre isso, sobre a importância de ter esse conhecimento, de saber como se concebe a criança hoje. Por quê? Porque a partir disso, as práticas pedagógicas vão fazer sentido. Se, vou dar um exemplo, se a concepção de criança fala sobre ela protagonista, sujeito de direitos, tem sentido eu continuar numa maneira tradicional de ensino, onde os professores são apenas transmissores, não são mediadores? Então, o que eu quero que você perceba é que entender como se concebe a criança é importante porque vai refletir na sua prática, como a maneira que você vai trabalhar dentro da sala de aula, dentro da instituição, dentro de uma rede, né, a rede de ensino. Então, a partir disso é que vai se construir toda essa estrutura. Então, é importante demais essa maneira que concebe a criança. E o item A falou justamente sobre isso, sobre a maneira em que eu vejo a criança, que eu trato ela como protagonista, que eu assumo ela como sujeito de direitos, eu incentivo a práticas pedagógicas que reconhecem que a criança tem voz, que ela tem cultura, que ela tem história, que ela tem experiências. Perfeito o item A, tá? O B fala que tem que priorizar métodos homogêneos. Homogêneo significa que é tudo igual. E aí deixa o item errado, né? Considerando que a criança deve se adaptar aos padrões já estabelecidos, com pouca abertura para a participação ativa. Errado. A criança tem que participar de maneira ativa
tá? Então, se eu não dou abertura para essa participação, fica errado o item. Submissão da criança às diretrizes rígidas, entendendo que a proteção legal se manifesta essencialmente na contenção de suas expressões individuais. Chega a dói nos ouvidos, não é mesmo? Conter a criança, conter a sua expressão, de jeito nenhum. Errado item C. Restrição do trabalho docente às demandas assistenciais, ou seja, o professor vai ser restringido apenas a cuidar. E hoje nós sabemos que cuidar e educar são indissociáveis. Então, não é só cuidar, priorizando a manutenção da segurança e do bem-estar físico, sem ênfase na escuta das particularidades infantis. E aí, item D também tá errado. E o... Opa! Oh, gente, desculpa. Então, o gabarito da questão é o item A. Letra A. Eu tinha colocado um íconezinho, mas não apareceu. Então, letra A é a resposta da questão. E mais uma questãozinha aqui para vocês. Em acordo com a Constituição, a educação infantil passa a ser um dever do Estado e um direito da criança. Nesse sentido, a concepção de infância passa por uma ação pedagógica que considera a criança como um mini adulto de maneira alguma, e abandonada pela sociedade, pela família, não pertence a nenhum grupo social, de maneira nenhuma, né? Todo errado o item é. Ele não é um mini adulto, ele não deve ser abandonado, muito pelo contrário, esses dois agentes aqui, ó, vão tratar de desenvolver a criança. E ela é sim social, como objeto de cuidado exclusivo da mulher no âmbito privado da família. Então quer dizer que elas não vão à escola? Errado. Um ser social. Nesse processo, a criança torna-se um indivíduo com necessidades como um sujeito histórico perfeito. Letra C aqui, gabarito da questão número 2. Sim, ela é um sujeito, é um ser social e um sujeito histórico. Como um ser que está em uma fase da vida que só deve brincar. Sim, ela deve brincar. E nós já até falamos aqui sobre a importância do brincar, né, para o desenvolvimento da criança. Mas não, ela não só deve brincar, não. Existe sim outras atribuições aí que a criança tem que ter, se desenvolver, né? Brincar, estudar, interagir, porque tudo isso aí vai ajudar ela a se desenvolver. Então, o gabarito da questão número 2 é a letra C. Certinho? Pessoal, muito bom. Finalizamos aqui a nossa aula de hoje. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Se você estudar, vamos fazer esse combinado hoje? Se você estudar com essa aula, você vai tirar um print, vai me marcar lá, que eu quero repostar você no meu Instagram, tá bom? Beijo para vocês, fiquem com Deus, bons estudos, pessoal. E até a nossa próxima aula, segunda-feira, hein? Te espero aqui. Não deixe de se inscrever aqui no meu canal, me segue também lá no Instagram, sempre coloco diquinhas novas. E ativa aqui as notificações, porque sempre posto para vocês aqui às segundas-feiras, para que você não perca aí. E sempre com a qualidade e o carinho e o respeito aqui com os conteúdos para você. Material atualizado e de muitíssima qualidade, tá bom? A gente se vê. Beijo grande e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.